O que tem de bolsonarista decepcionado com o Bolsonaro não está escrito. Eles esperavam que o Bolsonaro chegasse lá, colocasse o dedo na cara do Alexandre de Moraes e mostrasse a verdade do Bolsonaro. Mas viram o Bolsonaro acovardado, tentando fazer brincadeira com o ministro Alexandre de Moraes, pedindo desculpa por mais de 2 vezes e assumindo que mentiu sobre os ministros. Não chega nem aos pés do que esse senhor aqui fez com o Sérgio Moro quando foi depor diante do juiz parcial que era o Sérgio Moro. Esse ex-ministro aqui do Bolsonaro disse que foi otário. Ele falou assim, ó, nós que acreditamos no Bolsonaro em algum momento fomos otários. Eu fui muito otário. E olha o textão que o Paulo Figueiredo lá nos Estados Unidos compartilhou criticando o Bolsonaro, dizendo que não viu graça nenhuma na tentativa do Bolsonaro de fazer piada. Diz que se o Bolsonaro queria expor o viés político do Alexandre de Moraes, ele deveria ter optado pelo enfrentamento, assim como fez o Donald Trump. Disse que o Bolsonaro perdeu a chance de confrontar o Alexandre de Moraes. Disse que se ele queria lacrar, ele deveria ter provocado o Alexandre de Moraes perguntando onde serão as próximas férias dele diante da iminentes sanções do governo americano. Em vez disso, fez uma brincadeira convidando o Moraes para ser seu vice em 2026 e ainda pediu licença para fazê-la. Pediu desculpas por ter colocado em dúvida a conduta ilibada do Alexandre de Moraes e dos seus colegas ministros. Pediu desculpas por outra vez por ter se expressado mal sobre as urnas e sobre o processo eleitoral. Disse que o Bolsonaro agiu como se fosse sair do banco dos réus para um happy hour com seu algoz, como se bastasse uma virada de página para encerrar anos de perseguição política. Lembrou da outra frouxidão do Bolsonaro do 7 de setembro de 2021, quando ele chamou o ministro de canalha e disse que não ia cumprir nenhuma decisão judicial dele, e um dia depois ligou por intermédio do Temer para falar com Alexandre de Moraes e se desculpar com ele. Disse mais, disse que dessa vez o Bolsonaro optou pela brincadeira, talvez na busca por um sorriso que o absolva, fazendo-nos duvidar de seu papel de vítima. Eita! Disse também que o Alexandre de Moraes certamente riu em segredo, consciente do efeito positivo para a sua imagem. Olha aqui, apenas 2 dos inúmeros comentários falando mal do Bolsonaro. O Robson aqui falou que o Olavo de Carvalho estava certo, devido o Bolsonaro tentar fazer piada no momento tão certo. Diz que a galera vai passar pano para ele, que é ironia do Bolsonaro. Disse que a Débora do Batom não riu nada disso e que é uma decepção atrás da outra. Ó, 65% das menções ao depoimento do Bolsonaro ontem foram negativas nas redes sociais. Foi destaque na imprensa internacional, no jornal The Guardian, na BBC News. E o Eduardo Bolsonaro saiu em defesa do Papito, dizendo que a graça dele, a piada dele, era um tom de deboche, de ironia. Só que não. E aí não tem como a gente não comparar o dia que este homem aqui foi peitar o juiz que estava o condenando, sem provas. Uma das primeiras perguntas que o Lula fez para o Sérgio Moro foi: eu vou chegar em casa amanhã, vou almoçar com 8 netos e uma bisneta de 6 meses. Eu posso olhar na cara dos meus filhos e dizer que eu vim a Curitiba prestar depoimento a um juiz imparcial? Meu amigo, quem fala assim não é gago, não. Disse mais, ó, esses mesmos que me atacam hoje, se tiverem sinais de que serei absolvido, prepare-se, porque os ataques ao Senhor serão maiores. Aí você realmente consegue perceber a diferença de uma pessoa que foi condenada inocentemente para um bandido como o Bolsonaro. Porque quem realmente não deve, não teme e encara os seus acusadores. Quem sabe que tem culpa no cartório, tenta amenizar o clima, fazer gracinha para tentar amenizar a pena que vai receber do juiz. É isso. E não tem como negar, Alexandre de Moraes saiu muito fortalecido, porque não, diferente do Bolsonaro, não mostrou em momento nenhum que estava nervoso ou apreensivo. O clima bem humorado comandado pelo Alexandre de Moraes chama-se método, para deixar os réus mais à vontade e assim se entregarem mais facilmente sem perceber. Agora, uma coisa eu tenho que concordar com o Bolsonaro. Ele falou ontem que a galera que estava pedindo golpe de Estado, AI-5, são malucos. De fato, Bolsonaro, quem ainda a essa altura do campeonato acredita e defende você é maluco mesmo, para não dizer outras coisas, né? O Alexandre de Moraes perguntou ao Braga Neto se ele já havia sido preso. Aí o Braga Neto respondeu: eu estou preso, presidente. Daí o Alexandre de Moraes, com aquele sorriso de canto de boca dele, diz: eu sei que o senhor está preso, foi eu que decretei a sua prisão. Teve também o Anderson Torres tentando esconder a sua tornozeleira eletrônica dentro da meia. Teve também o general Heleno tirando várias sonecas durante os depoimentos. Esses depoimentos foi uma verdadeira tragicomédia. E pense num povo para mentir. Eu trouxe aqui o resumo das principais mentiras dessa galera para compartilhar com vocês. O Anderson Torres, então ministro da Justiça do Bolsonaro, pediu desculpa por usar tantos palavrões naquela reunião. Diz que depois do 8 de janeiro ele simplesmente perdeu o celular dele lá nos Estados Unidos. Sei. O então ministro da Defesa, o Nogueira, disse que o Bolsonaro leu a minuta golpista
com ele e também pediu desculpas ao Alexandre de Moraes por se referir a ele em momentos anteriores com palavras de baixo calão. É tão lindo ver a umidade desses militares, né? Nem parece aquele povo que se acha os donos da democracia brasileira, que acham que a última palavra é deles. O general Heleno se recusou a responder às perguntas do Alexandre de Moraes, respondeu apenas às perguntas de seu advogado. E ainda durante pergunta do próprio advogado, ele se complicou dizendo que não teve golpe porque não havia clima para isso. Ou seja, não teve golpe por fatores externos à vontade deles. Porque por eles, sim, hoje o Bolsonaro ainda estaria no poder. O almirante Garnier da Marinha, o que disponibilizou as suas tropas para dar o golpe, hoje resolveu ir depor sem usar a farda. Ô general, o senhor acha que não está muito tarde não para o senhor querer não manchar mais a imagem das Forças Armadas ao usar a farda e cometer crime? Ele disse que o Bolsonaro discutiu com eles, sim, a possibilidade de golpe, porém ele negou que ele não disponibilizou as suas tropas. O Mauro Cid, que foi o primeiro a depor, pediu para ir embora depois do seu depoimento e foi negado pelo Alexandre de Moraes. Inclusive o Mauro Cid falou que foi o Bolsonaro que pediu para apresentar o hacker ao ministro da Defesa. Inclusive, houve a possibilidade dele sequestrar uma das urnas para tentar fazer com que o hacker invadisse as urnas e tentasse comprovar que elas não eram confiáveis. Segundo o Mauro Cid, esse general aqui, o Teófilo, disse que o alto comando do Exército cumpriria sim um golpe se o Bolsonaro decretasse. Mauro Cid disse também que o Bolsonaro mandou monitorar o Alexandre de Moraes e que o Bolsonaro tinha um objetivo implacável, que era comprovar que as urnas não eram confiáveis. Afirmou ter recebido dinheiro do Braga Neto, oriundo de empresários do agronegócio, para financiar o golpe, e disse que o Bolsonaro mandou enxugar a minuta golpista para que somente o Alexandre de Moraes fosse preso e não outros membros do STF, incluindo o presidente do Senado. Aqui é o olhar do Bolsonaro fuzilando o Mauro Cid, enquanto ele ontem mostrava toda a verdade. O Ramagem, para zero surpresa, mentiu o depoimento todo, dizendo que os documentos golpistas encontrados com ele eram só anotações pessoais, e admitiu que não tinha como comprovar que as urnas poderiam ser fraudadas. Com o fim dos depoimentos, vamos agora aguardar os próximos passos da investigação e desse julgamento. A expectativa é que até o mês de dezembro, final desse ano, Bolsonaro e seus aliados estejam atrás das grades. E este será o nosso presente de Natal.